Bom dia, sou o pastor Valdecir Moura, aqui em nosso encontro matinal para juntos nós refletirmos na palavra de Deus e também iniciarmos o nosso dia na presença do Senhor, neste momento tão precioso de oração. Eu quero hoje compartilhar com você a palavra de Deus que está registrada no Salmo 94, e o verso 19, que diz assim: quando as ansiedades me esmagaram, tu me consolaste e me acalmaste. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, em algum momento você já se sentiu dominado pela ansiedade? Você já parou para pensar que, se a resposta for sim, talvez você esteja se sentindo ansioso ou ansiosa porque alguém lhe disse alguma coisa que lhe machucou ou lhe fez algo que te magoou? Talvez a causa da ansiedade que você está vivenciando seja algo que você mesmo falou ou que você mesmo fez. Talvez a causa da ansiedade seja um pecado cometido, onde nós achamos que não vamos alcançar o perdão de Deus ou das pessoas. E quantas vezes nós pensamos que por estarmos ansiosos é porque nós não temos fé e por isso nós não vamos alcançar uma restauração em nossa vida. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que nem sempre uma pessoa estar ansiosa é sinal de falta de fé. Se olharmos para o primeiro livro de Samuel, nós vemos Ana, que se tornou a mãe do profeta Samuel. Ela era uma mulher de muita fé. Porém, quando uma pessoa da própria família a maltratava por sua esterilidade, ela passou a ficar muito ansiosa, e isso afligiu a sua alma, quase ao ponto de adoecê-la. Ela estava cheia de tristeza. Olhando para o Novo Testamento, nós vamos ver que o apóstolo Paulo era um homem que tinha muita fé. Mas quando olhamos para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, nós vemos que apesar dele ser um homem de fé, ele sentia a sua mente tomada pela ansiedade por todas as congregações. O rei Davi também foi um exemplo de um homem de fé, ao ponto de ser chamado de homem segundo o coração de Deus. Porém, quando Davi cometeu erros, ele passou por momentos em que se sentiu esmagado pela ansiedade, como bem nos mostra o Salmo 38, verso 4. Mas Deus o consolou, Deus o acalmou, como a cada um desses personagens bíblicos que nós citamos. E nós vemos que cada um deles tem lições preciosas para nos passar. Nós podemos aprender concernente a Ana, no sentido de que quando outras pessoas falam ou fazem algo de ruim, nós podemos nos sentir ansiosos. Isso acontece principalmente se a pessoa que nos fere é uma pessoa próxima, é um amigo ou é um parente.
E por vezes nós achamos que o nosso relacionamento com essa pessoa está acabado, não tem mais solução. Às vezes a pessoa pode falar coisas sem pensar que nos machucam, como sendo golpes de uma peixeira. Outras vezes as palavras das pessoas são tão maldosas e são faladas de propósito, com a intenção de nos machucar. Esse era o quadro que Ana enfrentava. E Ana, ela aprendeu a lidar com esses problemas difíceis. Porque durante muito tempo ela não conseguia ter filhos. E principalmente naquela época, muitos israelitas acreditavam que se uma mulher não engravidasse, era porque não tinha as bênçãos do Senhor. E isso levava Ana a se sentir humilhada. E para piorar a sua situação, Eucana, o seu esposo, tinha outra esposa que se chamava Penina, e Penina teve filhos, e Penina passou a encarar Ana como a sua grande rival e a provocava constantemente, fazendo com que Ana se sentisse aflita. Lógico que no início de tudo isso, Ana não soube lidar com aquela situação de uma forma efetiva. Ela ficou abalada, ela chorava e não comia, ela se sentia muito angustiada. Mas a Bíblia vai nos dizer que Ana abriu o coração para Deus e contou ao Senhor como ela estava se sentindo, e depois de orar, ela explicou a sua situação ao sumo sacerdote Eli, que lhe deu uma palavra liberada da parte de Deus, dizendo: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o pedido que você fez a ele. E a Bíblia nos diz que Ana já levantou com o semblante mudado, foi embora e comeu, e não estava mais com o rosto abatido. Ou seja, a oração capacitou Ana a recuperar a paz interior. Nós podemos recuperar a paz se persistirmos em oração. Ana, ela orou ao Senhor. Nós também podemos ter conversas com Deus sobre nossas ansiedades, sobre os nossos medos, sobre as nossas vulnerabilidades e fraquezas. As nossas orações não precisam ser palavras escolhidas a dedo, seletivas, não precisam ser romantizadas. Porque pode ser que estejamos tristes ao ponto de nossas lágrimas serem a nossa voz falando com Deus. E mesmo assim, Deus não se cansa de nos ouvir. Porém, nós temos que fazer algo mais do que orar sobre nossos problemas. É importante lembrarmos do conselho de Paulo aos Filipenses. Quando Paulo ele fala a respeito de que nós também devemos fazer orações de agradecimento. E nós temos tantos motivos para agradecer a Deus, o presente da vida, a criação, o amor leal dele por nós, o cuidado dele pela nossa família, pela nossa vida, a esperança proveniente de sua palavra aos nossos corações. Precisamos ter a compreensão que, apesar dos problemas, Deus é a nossa solução. Porque apesar de seus problemas, Ana sempre ia como Eucana para a casa do Senhor adorar a Deus, e ficava longe, ficava em Siló. Foi quando Ana estava no tabernáculo que o sumo sacerdote Eli conversou com ela e a animou, dizendo
que esperava que Deus respondesse à oração dela. Nós podemos recuperar a nossa paz sendo perseverantes, consistentes, constantes no relacionamento com Deus por meio da oração, da gratidão, da devoção. A causa da ansiedade de Ana não desapareceu de repente, de uma hora para outra. Quando voltou do tabernáculo para a sua casa, Ana ainda continuou morando com Penina. E a palavra de Deus não dá nenhuma indicação de que Penina tinha mudado de atitude quanto a rivalizar com Ana. E é bem provável que Ana tenha continuado aguentando as palavras maldosas de sua rival. No entanto, Ana conseguiu recuperar e manter a sua paz interior. Quando ela colocou o assunto nas mãos de Deus, Ana já não se sentiu mais sobrecarregada pela ansiedade. Ana deixou que Deus a consolasse, a acalmasse, e algum tempo depois, Ana até mesmo recebeu a bênção de ter os seus próprios filhos. Ou seja, ela foi mãe mais de uma vez. Meus amigos, nós podemos recuperar a paz interior, mesmo que a ansiedade procure combater-nos diariamente, porque mesmo que nós venhamos orar intensamente e sejamos regulares nesta comunhão com Deus, pode ser que alguns problemas ainda continuem por um tempo. Porém, a vida de Ana nos traz a lição que nada pode impedir Deus de acalmar nosso coração ansioso. Deus nunca se esquece de nós. E se nós não desistirmos, cedo ou tarde, Deus vai nos recompensar. Olhando para a vida de Paulo, podemos perceber que o apóstolo Paulo também tinha muitos motivos para se sentir preocupado, ansioso. Ele poderia se sentir ansioso por causa do amor que sentia pelos irmãos da congregação, das igrejas que ele estabeleceu, porque Paulo ficava preocupado demais quando eles passavam por problemas. Em seu apostolado, Paulo várias vezes acabou enfrentando opositores. Paulo foi preso. Ele passou por dificuldades que causavam ansiedade, como ter que viver com pouco. Ele enfrentou naufrágios. E embora Paulo ficasse de alguma forma ansioso pelos problemas dos irmãos, ele não tentava resolver tudo sozinho. Paulo era modesto. Ele designou outras pessoas para ajudar a cuidar das igrejas. Ele delegou responsabilidades para pessoas de sua confiança, como Timóteo e Tito, por exemplo. E esse trabalho em equipe ajudou Paulo a ficar menos ansioso. Nós precisamos aprender a dividir a carga com outras pessoas e a treinar pessoas para delegar coisas. Nós precisamos aprender que precisamos da ajuda de outros, assim como outros precisam da nossa ajuda. E assim nós vamos vencendo a ansiedade. Para vencer a ansiedade também precisamos reconhecer que nós precisamos de consolo. O exemplo de Paulo nos leva a entender isso. Paulo era humilde, ele buscava e recebia encorajamento de seus amigos.
O apóstolo Paulo reconhecia que tinha necessidade de ser consolado por outras pessoas, e ele não achava que isso era um sinal de fraqueza. Na carta escrita a Filemão, Paulo disse: tive muita alegria e consolo ao ouvir falar do seu amor. Paulo, ele enfatizou em outro momento a importância de colaboradores que o encorajaram nos tempos difíceis. Meus amigos, se nós formos humildes e se nós reconhecermos que precisamos ser encorajados, as pessoas que estão ao nosso lado vão ter mais liberdade e prazer em nos dar apoio, o qual nós precisamos. Paulo nos mostra que para vencer a ansiedade, nós precisamos depender da palavra de Deus. Ele sabia que as Sagradas Escrituras podiam consolá-lo, que a palavra de Deus podia lhe dar a sabedoria para lidar com qualquer provação. Quando Paulo estava preso em Roma pela segunda vez, ele pressentiu que a sua morte estava perto. E Paulo, nessa situação estressante, pediu para Timóteo vir e trazer os rolos, os pergaminhos, porque assim Paulo poderia usá-los para fazer o seu estudo pessoal da palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se nós dependermos da palavra de Deus, estudando regularmente a Bíblia Sagrada, Deus vai usar a sua palavra para nos acalmar, mesmo em situações de dificuldade. Davi também nos ensina muito. Davi tinha muitas razões para estar com a consciência pesada. Ele havia pecado contra Deus, ele tinha praticado adultério com Batseba, ele tramou a morte do marido dela. E durante um tempo ele escondeu esses crimes, esses erros. Davi ignorou a sua consciência. Só que fazer isso o levou a um sofrimento muito grande. E não apenas no âmbito espiritual, mas também mental e físico. Mas Davi, ele compreendeu o seu erro, ele se arrependeu. E o que ajudou a Davi a lidar com a ansiedade que ele tinha causado a si mesmo foi orar a Deus pedindo perdão. Davi, ele decidiu orar ao Senhor com um coração arrependido. Ele confessou os seus pecados e assim Davi se sentiu aliviado. Davi, ele aceitou a disciplina de Deus. Deus enviou o profeta Natã para expor o seu pecado. E Davi não ficou ali justificando, nem minimizando o seu erro. Davi simplesmente reconheceu logo o seu pecado. Ele aceitou a disciplina de Deus e por isso ele foi perdoado. Davi, ele mostrou que para nós vencermos a ansiedade, nós precisamos estar decididos a não cometer os mesmos erros. E Davi sabia que para não repetir os ciclos pecaminosos que havia cometido, ele precisava da ajuda de Deus. E depois de ser perdoado pelo Senhor, Davi ficou determinado a não buscar essas coisas erradas. E como resultado para a sua vida, ele recuperou a paz interior. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é possível viver com o coração tranquilo, com o coração em paz. É possível vencer a ansiedade. A ansiedade é um sentimento de nervosismo, de preocupação. Ela pode ser causada por falta de dinheiro, por problemas de saúde, por dificuldades na família, por dificuldades no casamento e tantos outros fatores. Nós também podemos ficar ansiosos por causa de erros do nosso passado ou de desafios que achamos que vamos enfrentar.
Às vezes, todos nós ficamos ansiosos por causa dos problemas que enfrentamos. Porém, nós podemos alcançar em Deus a tranquilidade necessária para vivermos com paz em nossos corações. Que nós venhamos decidir estarmos firmados na palavra do Senhor para vivermos em contentamento. Eu quero neste momento orar juntamente com você. Pai querido, em o nome de Jesus Cristo, oramos a Ti nesta oportunidade, gratos pela oportunidade tão rica que nós recebemos mais uma vez de Ti, de ter o privilégio de estarmos diante do Senhor, meditando na Tua palavra, compreendendo que por vários motivos e causas vivemos muitas vezes ansiosos, preocupados, correndo atrás de soluções, desesperados até mesmo, com o coração aflito e angustiado, meu Deus, por não descansar em Ti, mas que nós, mediante a direção da Tua palavra, possamos, meu Deus, descansar na segurança do Teu direcionamento, à luz da direção da Tua verdade sobre a nossa mente, e que assim possamos descansar em Ti, tendo a humildade de confessar os nossos pecados, de apresentar um coração arrependido, um espírito contrito, para alcançar o Teu perdão, aceitando, meu Deus querido, a Tua justiça, o Teu mover sobre as nossas vidas, para a correção dos nossos erros. Senhor, que nós venhamos ter um coração perdoador concernente àquilo que nos falam, que nos magoam, que nos ferem. Capacita-nos para vencer todas essas adversidades. Assim nós oramos a Ti, meu Deus. Cerca-nos com fogo abrasador da Tua presença, que a nossa mente seja esvaziada de todo sentimento de nervosismo, de preocupação exacerbada, que as causas, meu Deus querido, que vem nos trazer preocupação, sejam amenizadas pela segurança que nós temos em Ti, que nada venha roubar a nossa paz, que nem os problemas conjugais, nem as dificuldades na família, nem problemas de saúde, nem falta de dinheiro, nem erros do passado, nem desafios que tenhamos que enfrentar, venha tirar a nossa paz, mas que possamos com o nosso coração estarmos seguros em Ti. Assim nós oramos ao Senhor agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor venha nos guardar, venha nos proteger, venha nos esconder em seu esconderijo e nós nos deleitarmos constantemente em sua presença. Que a paz de Deus possa estar contemplando todo o nosso ser e nós venhamos ter contentamento neste dia que o Senhor nos concedeu para vivermos com excelência. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.